simultâneo. Pessoal, boa noite. Estamos ao vivo no Facebook, no Instagram. Peraí, deixa eu voltar agora. Enquadrar aí. Vamos organizar. Boa noite, pessoal. Noite de terça-feira aqui em Porto Alegre. Hoje estou com a querida Juliana Trovão para que a gente possa falar sobre armamento, tiro, liberdade, o que é poder andar armado, a importância disso nos dias de hoje, assunto cada vez mais importante e que cada vez mais nós estamos despertando para sua importância. Por muito tempo, tivemos uma cortina de fumaça que não nos fez compreender a importância do tiro, a importância do armamento e de podermos nos defender. Inclusive, ligavam a arma a questões que não tem nada a ver com o que a arma representa na vida das pessoas. Hoje eu estou fazendo a live porque a Juliana tem muitos seguidores no Instagram, ela é muito conhecida pelo pessoal do Instagram, e aí eu disse, Ju, precisamos fazer essa live simultânea, e ela se propôs a fazer comigo. Não, Mari, a gente faz no computador e no telefone juntos para atender a todos os públicos. Isso para mim é muito importante, porque eu realmente tenho que cada vez eu tenho que começar, né, a trabalhar simultâneo Instagram, Facebook. E aí agora a Ju está me ajudando, fazendo uma live no telefone, uma no notebook. Então, se a gente às vezes olhar para um lado, olhar para o outro, demorar um pouquinho para responder as perguntas, é porque a gente está se organizando no meio dessa tecnologia toda. Mas eu peço mais uma vez para que vocês compartilhem a live, mandem para os amigos, façam essas informações que são super importantes. A Juliana é uma excelente instrutora de armamento e tiro, vai passar conteúdo muito importante para nós e que a gente não pode fugar os outros de ouvir, né, ter essa aula que nós vamos ter com a Juliana. Então, peço, compartilhem, mandem para os amigos para a gente ter uma live maravilhosa. Quero, então, começar dando boa noite. Ju, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Realmente é uma honra para mim dividir uma live com uma mulher empoderada, não, é uma mulher armada. É isso aí, Mari. Obrigada, boa noite, o prazer é meu. Eu abaixei aqui meu som, não sei se melhorou, se o pessoal está conseguindo me ouvir. O pra eco mim tá diminuiu, bom o som. Tá? Me avisem aí, por favor, se tá melhor. Para mim aqui tá ok, mas vocês vão me dando um toque aí pra gente não ficar bagunçada aí. A gente tá tentando fazer simultâneo, eu nunca tinha feito, na verdade. Mas estamos tentando, mas vamos conseguir. É isso aí, Mari. Bom, é um prazer para mim, né? Sexta-feira estarei aí em terras de Porto Alegre, né? Gaúchas, Porto Alegre e Novo Hamburgo. Né? Novo Hamburgo. E passar frio, né? Vai estar frio aqui em São Paulo também. E alguns dias antes já falei que eu já vou estar treinando para suportar aí o frio do Rio Grande do Sul. Mas é sempre uma honra. Pode estar o frio que for, mas eu vou estar lá suando até de ansiedade, dando os cursos lá com a maior energia possível, aí acolhendo as meninas. Ai, a gente está esperando, ansiosas por esse curso. Nós vamos falar sobre isso, sobre o projeto, né, que a Ju trabalha, projeto direcionado para mulheres, tão importante para nós, mulheres que temos que, né, nos olhar com uma questão de maior vulnerabilidade, não é nos vitimizarmos, mas compreendermos, né, que em determinadas situações ou é a arma ou é a morte, né? É isso que a gente quer trabalhar aqui com vocês hoje. Então, eu vou pedir para a Ju, primeiro, se apresentar para o pessoal, dizer quem é a Juliana Trovão, como é que ela foi parar no mundo do armamento e tiro, e já agradecendo mais uma vez, Ju, por estar aqui conosco. Deixa eu mandar um beijo para a Berti, dizendo mulher armada, mulher empoderada, para a Gessi, boa noite, Mariana, o Lucas, a Renata está aqui conosco, o Tenente Monteiro, a Elisa, a Estela, o Irivaldo, meu querido amigo CAC, que sempre me incentiva muito a entrar no mundo do tiro esportivo. Depois vou explicar por que incentiva a entrar no mundo do tiro esportivo. É uma diferença, né, Ju, entre porte, mundo do tiro esportivo, policial, armamento esportivo, tiro esportivo. O Felipe Vargas, que é um baita atirador. Uma hora eu vou chegar também no nível dele, da Juliana. Deixa eu ver aqui no Instagram, a Aline, querida, minha amiga, está aqui com a gente, o Ronaldo, o Ale Martelo, o Lennon Ribeiro, meu querido seguidor, o Danilo, a Maria Trovão deve ser tua minha mãe.
Ah, querida, a Rita. Os meus seguidores hoje estão felizes, porque muitas vezes eles me pedem, Mari, eu tenho que ir e voltar, porque eu não enxergo, senão eu não enxergo o pessoal que está lá no Instagram. Então, meus seguidores muitas vezes falam, Mari, faz live no Instagram. Eu acho que eu só fiz uma ou duas durante esse período todo que eu trabalho na página do Instagram. Então, hoje eles mandaram várias mensagens muito felizes e já pedindo. Que bom que a gente repita essas lives aí. Vamos sempre que você quiser, estou aí à disposição. Não, e a audiência dá muito boa, duplica, na verdade, né? Tu consegue fazer em 2 lugares, mais pessoas informadas. No mundo de hoje, né, Ju, que é muito difícil a gente mandar esse tipo de informação, é importante o trabalho das redes sociais, né? Com certeza. Assim, ainda é a plataforma, apesar de alguns boicotes, né, que a gente sabe que a entrega aí está cada vez menor. Cada foto com arma que eu posto aí, infelizmente, cada vez vem descendo mais e mais e mais a entrega. Mas a gente não desiste, né? O negócio é não desistir, a gente se vira nos 30, vamos lá, uma vai puxando a outra, uma puxa o público da outra e a gente dá um jeito. É verdade. Ju, então se apresenta para o público. Antes disso, só vou mandar um beijo para Flávia, para minha sargento Flávia, minha querida amiga, que botou que mulheres lindas. Numa das próximas lives que a gente fizer, vou convidar a sargento Flávia, que também é armamentista, trabalhou, se aposentou já, doou a vida inteira para a segurança pública, conservadora, vai conseguir também nos trazer bastante novidade. Então, Ju, a palavra é contigo. É isso aí. Também quero agradecer aí a galera... A presença, né, meu público que está aqui, o Ale, estive agora na semana passada lá no Paraná, então o Ale recebeu a gente super bem para um happy hour depois, Atirador também, aqui, a Xênia, que é uma querida, uma fã, então assim, graças a Deus meu público está sempre aqui presente, mas vou me apresentar para quem não me conhece, né, então meu nome é Juliana Trovão, o Trovão é sobrenome, né, o pessoal me pergunta, Trovão é o meu sobrenome, não é nome de guerra, veio super a calhar, né? Todo mundo me pergunta, várias mensagens no privado, Mariana, o Trovão é codinome, é por causa do tiro. Gente. E eu falei, olha, eu acho que não, mas vou perguntar hoje para ela. Não, é meu sobrenome. Aliás, aqui, ó, o Instagram do Bélico, né? Mandar um super beijo pro Pablo, a Dani também, eu vi que tava aí, a Daya, o Alexandre, todo mundo que sempre me acolhe super bem. Depois a gente volta a falar do Bélico. Vou falar sobre a Bélico, vamos falar sobre o curso que vai ter na Bélico, dia 31 de julho agora, só para mulheres. Excelente curso. Eu tô com o coração na mão que eu vou estar em plantão e não tô conseguindo troca, porque eu queria muito estar contigo, mas tenho certeza que vai ter outra oportunidade. Não, pelo menos você passa para me ver na sexta, no domingo, a gente combina, hein? Pelo amor de Deus. Certeza, uma foto tem que sair, vou estar aí, tem que sair. A Duda também tá aí, a Duda é uma querida, né? Ela que atende o pessoal lá no Bélico. Bom, vamos lá. Quem é Juliana Trovão? Eu sou concursada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Eu atuo numa vara criminal, né? Sou assistente de uma juíza. Então, eu lido, né? Diretamente com o crime, eu digo que eu trabalho com o crime, com as medidas protetivas, né, já puxando a sardinha para o lado das mulheres, né, a proteção para as mulheres, então eu vejo isso todos os dias na teoria, né, na concessão de medidas protetivas, e trabalho com as medidas protetivas na prática, que é o mundo do tiro. Então eu digo que na prática, a medida protetiva mais eficaz é a prevenção, por óbvio, e o mundo da arma de fogo, né? Por isso que eu até me dediquei a esse ramo, apesar de já ter uma paixão por armas desde sempre, né? Tenho policiais na família, sempre gostei, já cheguei até a passar no Barro Branco quando eu tinha 17 anos, desisti aí no meio do concurso, acabei optando por fazer a faculdade de Direito, mas sempre, né, voltada para isso. Eu sempre pensei em prestar concurso para alguma carreira que pudesse me trazer satisfação nesse sentido, de fazer alguma diferença, né? E com o passar do tempo eu fui vendo que o universo feminino, ele carecia de coisas mais eficazes, que eu via que cada vez mais uma simples folha de papel não era o suficiente para defesa da mulher. E aí casou o útil ao agradável. O meu hobby, né, do tiro esportivo se tornou agora minha segunda profissão, né? Eu estou envolvida efetivamente com o mundo do tiro há mais de 3 anos. Eu já atirava, né, quando eu viajava, às vezes para fora do país, porque eu sempre tive essa visão que atirar nos Estados Unidos, por exemplo,
era muito mais fácil do que atirar aqui no Brasil, porque aqui não é muito difundido, né? Enquanto que lá é muito mais simples para você chegar numa loja de armas, você escolhe a que você quer, paga super barato numa munição, vai lá dar os seus tirinhos e vai embora feliz da vida. Aqui no Brasil, eu nem, até então, né, quando eu era mais nova, nem sabia como que fazia para ir num clube de tiro, era super, eram pouquíssimas pessoas. E aí, desde então, desde 2018, eu efetivamente comecei a praticar o tiro, né? Tirei o meu CR, que é o meu certificado de registro, para me tornar atiradora. Aí fiz parte de um curso de tiro bem grande, onde foi uma grande escola, né? Eu digo que hoje em dia a gente tem cursos de formação de instrutores pelo Brasil todo, mas é a experiência, é a vivência que efetivamente te traz a segurança para transmitir o conhecimento como instrutor, porque é uma grande responsabilidade, né? E aí me formei instrutora de armamento e tiro pelo 357, que é justamente o clube que eu estive nesse final de semana, né? Então, fui aluna, né? Cumpri os requisitos para ter o meu certificado de instrutora, para ministrar os meus cursos tranquilamente. E o curso de instrutor é um curso bem puxado, né, Ju? Não é simples assim, puxado. né? Foi uma semana, assim, ó, que eu achava até que ia ser só durante o dia, né, de manhã à tarde. Não, mas era até 10 horas da noite. Então, a gente começava lá 8h30 da manhã, fazia pausa para o almoço, café, janta, e voltava até 10 horas da noite para cumprir o conteúdo programático. Então, assim, é muito legal porque, assim, te dá uma visão sobre tudo, né? Você aprende de tudo um pouquinho, né? Assim, poucas coisas para mim acabaram sendo novidade, mas mais parte teórica, né? A parte prática foi bem tranquila. Como eu já estava ali, né, nos bastidores, já atuava meio por tabela como instrutora, e aí o curso foi bem tranquilo, mas a prática é sempre, né, fundamental. Para mim, se eu tiver que voltar para um curso básico, eu volto sempre, né? Porque treinar o básico nunca é demais. Então foi bem legal, assim, foi uma semana assim intensa, mas saí realizada. E muitas vezes o que nos falta é o básico, né? Sabe que muitas vezes a gente começa a querer treinar mais e para o avançado, mas as nossas falhas são lá no início, das nossas primeiras instruções, cacoetes errados, ou até coisas que a gente criou para conseguir acertar o alvo naquele momento. E aí, com o tempo, conforme a gente vai aumentando a dificuldade do tiro, a gente vai vendo como que o básico ele é importante para que nós nos tornamos um bom atirador, né? E um bom atirador vai ter um bom desempenho na vida real. E a gente, quando a gente começa a analisar, né, trabalhar mais a nossa análise crítica, a gente vê que, infelizmente, em muitos momentos que há o erro, há a morte de alguém, né? De alguém que eu digo não criminoso, alguém que está do lado do bem. É pelo erro, ou o erro não conseguiu tirar pane direito, né? Ou a empunhadura estava errada, sacou na hora, sacou mal. Aí a gente começa a perceber o quanto é importante nós treinarmos, né, cada vez mais e termos desde o início, né, uma estrutura boa e uma estrutura uma cabeça treinada e um corpo treinado para o tiro. Eu tive uma instrução muito boa em Caxias do Sul, o instrutor Silvio, da S3 Tactical, e era um policial militar do Paraná, Bruno Salles. E aí, dentro desse curso, ele trabalhava muito a questão de aonde a gente tinha que dar o tiro e o quanto demorava para, de fato, a pessoa perder os movimentos. Sim. O quanto ela podia ainda reagir, mesmo baleada. E é uma coisa que a gente muitas vezes não se atenta. Então, isso que é muito importante, a gente ter o básico para depois começar a compreender o avançado, né, Ju? O que a gente, assim, especialmente nesses cursos básicos, né, o que eu fiz no final de semana e o que eu vou fazer com as meninas nesse próximo final de semana, a gente bate muito na tecla, né, dos fundamentos do tiro, porque é isso que é o que eu falo, é como aprender a dirigir. Quando a gente aprende a dirigir, se a gente já começa com aquele monte de vício, depois a gente não consegue tirar mais, né, é a prática que vai, né, sendo reiteradamente feita, né? O erro que vai sendo reiteradamente feito. E aí, então, assim, a gente martela muito isso para que
tendo é muita informação, né? Mesmo num curso básico, por mais que a gente enxugue um pouquinho, existe um núcleo que a gente não consegue enxugar mais, e a gente precisa passar esse conteúdo para que seja efetivamente um curso bem aproveitado, né? Então, assim, por isso que, às vezes falam assim, mas curso de tiro tem parte teórica. Eu faço questão de passar uma parte teórica, porque não só para a pessoa sair dali sabendo exatamente o que ela fez, porque é muito simples eu falar, coloca a sua mão aqui, aponte os seus dedos polegares indexando o alvo para frente, a sua empunhadura tem que estar alta, a sua visada, elas têm que olhar aqui e fazer isso. Não adianta, eu preciso que elas saibam o que elas estão fazendo, porque amanhã depois, eu vou treinar num clube XYZ, não vou fazer um curso, só vou dar uns tiros. É inadmissível que, assim, elas tenham feito um curso básico e elas não levem isso, né, os fundamentos para frente, né, elas precisam ter esse mínimo. Então, a gente bate muito na tecla, não é uma coisa, não é um porre, né, eu faço de tudo para que seja de uma forma dinâmica, que mesmo nessa parte teórica a gente consiga interagir, elas consigam, né, e é nessa parte teórica também que eu falo que é o diferencial de um curso feminino, né, no curso feminino, o que é o principal? Eu digo que é o acolhimento. E a gente está ali naquele momento de que a gente tem mulheres que passaram por diversas situações na vida, que têm diversos motivos diferentes para estarem ali encarando um curso de tiro que ainda não é difundido como nós gostaríamos, que ainda é aquela coisa assim, você comenta com a amiga, eu vou fazer um curso de tiro, né? Tipo, todo mundo assusta ainda, né? Nossa, mas um curso de tiro? E então, assim, é um momento para que elas tirem as dúvidas, né? Que seja, que elas se sintam à vontade para perguntar coisas que, eventualmente, na frente de homens, elas não perguntariam, né, porque não se sente à vontade, fala, minha pergunta vai ser meio boba, alguma coisa assim, e eu digo, desde o primeiro minuto, não existe pergunta boba, não existe pergunta que não deva ser feita, tudo deve ser extremamente, elas têm que sair com aquilo tudo muito claro na cabeça, para que elas se sintam estimuladas, né, e eu digo também que a gente só tem medo daquilo que a gente desconhece, né, a gente costuma ter o medo do desconhecido, então quanto mais as pessoas souberem sobre esse universo, quanto mais as mulheres souberem desmistificarem todas aquelas coisas que por anos, né, nós temos incorporados aí na nossa cultura, quanto mais elas souberem, mais elas vão se sentir estimuladas a buscar, né, a informação no mundo do tiro, a prática e a própria segurança, né? Que, infelizmente, se a gente deixar para terceirizar, pode não dar tempo, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito importante que eu vou falar agora. Mas, sabe, quando eu comecei, Ju, aqui a trabalhar a questão do armamento civil aqui em Porto Alegre, o primeiro curso que eu promovi, né, foi o curso do Tiro das Gurias. Foi exatamente também voltado para mulheres, né? Era um curso para que as mulheres que nunca tinham tocado uma arma de fogo, que nunca tinham conseguido vencer o medo, vencer a insegurança, pudessem trabalhar. E foi muito positivo, né, o retorno, as turmas lotavam. Depois, com o tempo, a gente acabou fazendo misto, porque daí muitas queriam com o marido, mas eu acho muito importante esse olhar voltado mais para a questão da mulher. Acho que isso faz muita diferença, porque o mundo do tiro, ele não é um mundo, como as pessoas falam, machista, um mundo em que as mulheres não têm espaço, mas tu tem que ter entrado nele para já te sentir bem, para já conseguir compreender que tu pode errar junto com os guris, que eles também erram, que eles também acertam, que é um mundo de família, né? Predominantemente família. As pessoas estão ali com as suas famílias e se tornam famílias. Mas, às vezes, o primeiro contato da mulher é muito importante que seja com um olhar mais voltado para ela. Por isso que eu sou tão entusiasta desse projeto que tu fazes parte, de trazer a defesa com armamento, né, letal, com arma de fogo para as mulheres. Eu quero dar um abraço aqui para o Luiz Antônio Mazil, querido amigo, que sempre ajuda, sempre é parceiro aqui da gente também. A Jéssica Seferin. A Jéssica, um super beijo para ela. A Jéssica já esteve presente em 2 cursos meus. A Jéssica é uma querida, tá sempre aí. Não sei se eu vou fazer o terceiro, porque já estava lá ontem, a gente foi na Bélico, na inauguração da loja. Da loja. Ela já estava lá, não sei se não vou vir de novo. Nossa, eu tô ansiosíssima para conhecer a loja, aliás, né? Mas, nossa, a Jéssica vai ser super bem-vinda, sempre produzindo aí conteúdo de qualidade, difundindo aí, eu digo até que cursos femininos, eles não são concorrentes entre si, né? Eu até digo que aqui no Brasil a gente tem que sempre estimular. Infelizmente, não dá para a gente estar em todos os lugares, né?
Então, eu estimulo mesmo que é muito bom que a gente tenha em todos os estados aí nascendo vários cursos, porque quanto mais informação nós tivermos, mais lugares acessíveis para que as mulheres se sintem à vontade para ir, essa é a nossa missão. A missão é uma só, né? É claro que eu vou estar muito feliz quem vier fazer curso comigo, mas o propósito é esse, o propósito é difundir seja onde for. Exatamente, sempre falo isso, né? Que as pessoas façam suas escolhas, mas conscientes do que elas precisam escolher bem, né? E Também. escolher com qualidade. Porque a gente tem que saber que é um investimento, né? Então, e tudo que a gente investe tem que ser de qualidade, a gente tem que saber a procedência, não dá para olhar, né? Tem que olhar qual é o profissional que está ali dando aquele curso, qual é a história daquele profissional, porque é a nossa vida é o nosso bem mais precioso. Tanto que eu sempre falo, né, que não é sobre armas, é sobre o direito à vida. Né? Arma de fogo é defesa, é direito à vida, o nosso bem mais fundamental, que está garantido lá na nossa Constituição Federal e que hoje nós não temos o direito de nos defender. Não temos o direito de garantir a nossa vida, a vida das pessoas que a gente ama. E eu digo nós, porque independente de eu ser policial ou não, eu me coloco na mesma situação do cidadão normal. Porque a nossa sociedade predominantemente está com pessoas desarmadas, né? Desde 2005, com o referendo do PT, que tirou as nossas armas na mão grande. Pois é. Na mão grande, e de forma ilegal. Quero dar um beijo para a Cris Rolim, que também está aqui com a gente. Para a Dalva, para a Cláudia Maldonado. A Cláudia fez o curso do Tiro Sem Medo, venceu todo. E ela e a filha junto fizeram com a... É muito importante, eu adoro quando tem gente da mesma família, assim, porque é muito importante que as pessoas treinem, né? Até vou entrar num outro ponto aí depois sobre isso. Exatamente. Então, assim, a Cláudia é uma parceirona também, está sempre falando para as pessoas se armarem, para as pessoas estarem mais seguras. E aqui, a Vanessa Gomes, que é a policial nota 10, está aqui nos vendo no Instagram. Pessoal, peço desculpa que eu estou indo de um lado para o outro, porque eu estou olhando os comentários das duas páginas. E a Vanessa também faz um trabalho muito legal nas redes sociais, armamentista, conservadora. Ela é nota 10, né? Divulga a importância da defesa pessoal, da defesa civil. E ela perguntou aqui, Juliana, em São Paulo, onde você dá curso? Então, aqui em São Paulo, eu tô no Assalte, Clube Assalte, que é aqui na minha cidade, né? Eu sou de São Bernardo, é pertinho de São Paulo, né? Só pegar a rodovia Anchieta aqui, que estou em São Paulo. Então, o Clube Assalte está crescendo muito, né? Eles recebem cursos de instrutores do Brasil inteiro. E aí a gente conseguiu organizar um curso feminino, agora para agosto, dia 15 de agosto, eu e a Jaque. Esgotou esse curso com um mês, assim, a gente lançou, esgotou, porque tinha muitas pessoas próximas a mim, né, que queriam saber, e aí a gente está abrindo para outubro agora, uma nova data, que graças a Deus esgotou. Mas tô no Assalte também, quem estiver aqui por São Paulo, vira e mexe, eu acabo indo para lá treinar, então qualquer coisa me manda um direct aí, que dá pra gente dar uns tiros juntos, mesmo que não tiver curso. Que bom, viu, Vanessa? Então chama a Ju, @JuTrovão no Instagram, que ela responde sempre, ela é muito querida, muito atenciosa. Respondo todo mundo, gente, respondo todo mundo. É o que eu falo, eu tenho os melhores seguidores, não tenho gente mal educada, não tenho gente folgada, não tenho ninguém sem noção que fica mandando besteira. Graças a Deus, eu acho que a gente consegue difundir aí mesmo a informação sem essas coisinhas desagradáveis. Exatamente. Quando eu conheci a Ju, chamei ela no Instagram, falei, Ju, tô adorando teu trabalho, a gente tem que fazer uma live juntas. Ela foi um amor, muito querida, e a gente demorou um tempo para conseguir fechar as agendas, e aí, graças a Deus, agora a gente conseguiu fechar, bem importante, e aí Deus é perfeito, né? Bem na semana que ela tá chegando em Porto Alegre, para que as pessoas fiquem mais ainda curiosas, né, e queiram fazer o curso que ela vai dar na Bélico, agora, dia 31, e aproveitar e conhecer a Bélico, que é um excelente curso de tiro, que está aqui no Rio Grande do Sul, na região metropolitana, vale muito a pena, pessoal. Assim, ó, eu me impressionei com a estrutura da Bélico e o que ela vai proporcionar para as famílias, porque é importante, né, Ju, a gente destacar que o ambiente do tiro é um ambiente familiar. Eu quero que tu fale sobre isso, mas antes, ó, mulheres na polícia, abraço Mariana, firme e forte, o Edemar, excelente tema, Bélico, obrigada menina, sempre inovando para nossa família Bélico. Sou fã de mulheres empoderadas e que sabem se posicionar e se defender. TP a cola, acho que é isso.
O Roger, meu querido amigo, está aqui, excelente live. A Gabriela, minha seguidora querida, maravilhosa, isso mesmo. A Xênia está perguntando, falando se é verdade, quando fala que vai no clube de tiro, parece que diz que vai no fim do mundo. É verdade, né, Ju? Então vamos entrar nesse tema da família, junto com essa questão do preconceito, né? As pessoas ainda têm um preconceito com o mundo do tiro, com os atiradores. E aí até queria que tu falasse sobre a tiroterapia, tiro esportivo, como é que é formado esse mundo? Então, bom, para começar, assim, é claro que, assim, a gente tem a regra e existem as exceções, né? A gente vai falar sobre a regra, que é a gente procurar o lugar que vamos frequentar, é o que você falou, é o investimento, a gente está investindo em treinamento, a gente sabe que, infelizmente, ainda o tiro é um universo muito caro, né? Para ter acesso à arma de fogo não é tão simples, ainda é caro e burocrático, né? Aos poucos a gente vai tentando quebrar aí isso que foi colocado, como você disse, há uns anos atrás, mas, via de regra, né, é um ambiente muito familiar, justamente porque as pessoas que estão procurando a sua defesa, né, até no caso de quem procura o tiro esportivo, ela está procurando a sua defesa e a da família, né? Então, é muito comum a gente ver maridos e esposas indo atirar juntos, pais e filhos, né, assim... Eu vejo, né, nos cursos, no final de semana mesmo, tinha uma mãe e filha, né, a mãe convidou a filha para ir participar do curso, a gente incentiva muito, porque, assim, na hora de uma eventual situação, né, de uma situação que você exija, por exemplo, a sua atuação com uma arma de fogo, você vai estar com as pessoas que você ama, vai estar com sua família, com seus amigos, e é justamente com essas pessoas que você tem que treinar, né? É extremamente importante, não só a parte de arma de fogo, eu digo até a questão de prevenção, seja o que for, né? Às vezes demora um pouquinho para a gente conseguir ter acesso à arma de fogo, mas antes disso a gente já começa a conversar com as pessoas com quem a gente convive, como que a gente vai reagir numa possível situação, né? Como que a gente vai atuar até na questão da prevenção, como que uma família eventualmente num passeio, numa viagem, isso tem que ser conversado, né? Eu falo que a prevenção ainda é o melhor remédio. Lógico, a gente treina para se eventualmente precisar agir, se precisar realmente, né, utilizar arma de fogo, estejamos preparados. Mas o principal é o quê? A prevenção. Nós, mulheres, a gente já tem um instinto a gente já tem um alerta, né? Porque a gente acaba se sentindo muito mais vulnerável, então a gente já tem um pouco esse instinto mais aflorado. Até por isso que é legal a gente fazer essas turmas femininas para a gente conversar sobre isso, né? Às vezes eu, no meu Instagram, coloco lá, onde a gente senta, por exemplo, se for sair de Uber, qual que é o melhor lugar para estar sentando, se você está num restaurante, seja você armado ou não, sentar de frente para a porta, tá sempre alerta para o que está acontecendo, não é uma forma da gente, assim, amedrontar. A ideia nunca é amedrontar, nossa, porque se a gente for pensar mesmo, a gente não sai de casa, né? E ainda mesmo dentro de casa corre o risco de acontecer alguma coisa. Mas, assim, é a questão de estar alerta, de procurar estar ligado para uma eventual situação. E aí, no mundo do tiro não é diferente. Então, estar num ambiente familiar, estar num clube legal, por exemplo, o Bélico faz questão de ter ali uma estrutura, tem a mesa de sinuca ali, vai ter a parte de happy hour, tem ali a cozinha, churrasqueira, gaúcha, adora fazer um churrasco. Adora. É procurar na sua região, né? O tiro, ele acaba sendo uma coisa que você vai sempre. Então, é você buscar um clube que atenda isso, né? Lógico que tem um pessoal mais novo, que às vezes quer, né, e dar uns tiros para os amigos e tudo mais, lógico, não pode beber e atirar, né, só lembrando, mas quer estar um ambiente mais descolado, então é questão de procurar, mas via de regra, o ambiente do tiro é muito família, né, a gente vê em campeonatos de tiro esportivo, vai a família toda, tem criança, então lá no Bélico mesmo a gente vê, teve um curso meu que foi uma moça com uma bebezinha, né? Então, assim, eu tenho várias fotos, eu lá na frente, dando a parte teórica e com a nenenzinha no colo, porque, assim, é isso, é a família, ali tá todo mundo em prol de uma coisa, a segurança e a segurança de quem a gente ama, né? Então, assim, é isso, a gente tem que quebrar essa ideia de que, mundo do tiro, porque, infelizmente, a gente foi colocada, seja pela mídia ou pelos governos que atuaram aí por muitos anos. Doutrinação, né, Ju? Nós somos doutrinados, houve uma cortina de fumaça, lavagem cerebral, né? De que a arma está na mão de bandido, né? É isso que as pessoas associam, né? E as pessoas não se dão conta de que justamente essa atuação existe porque
eles esperam que as pessoas não reajam, eles esperam que as pessoas estejam desprevenidas, né? Por que geralmente, né, eles acabam, vai revistar, vai no homem, nunca eles vão esperar, por exemplo, que a mulher tá armada. Né, a gente vê uns vídeos aí que eu falo, os vídeos mais lindos de reações, assim, de bandido se ferrando, é como? É mulher. É a mulher que tá deixando o filho na porta da escola, que o cara não espera que ela seja policial ou que ela seja atiradora, tem o porte, por exemplo, e ela vai reagir. Então é isso que a gente precisa usar ao nosso favor, né? Seja com uma faca, seja com uma arma, seja com um spray, lógico, a gente sabe que cada instrumento de defesa tem as suas falhas, a arma ainda continua sendo o principal, desde que você esteja devidamente treinado, isso que a gente também tem que bater muito na tecla, que não é ir lá, fazer toda a documentação, tirar a sua arma, deixar ela guardada, não ter uma manutenção, não ter um treinamento, como tudo, né, que a gente adere aí, a gente precisa treinar, né? Então, assim, a gente precisa ir desmistificando isso cada vez mais e mostrando, né, que, assim, infelizmente, para nós mulheres, a gente pode ser o mais forte que for, né? Eu treino aí pra caramba, pego peso pra caramba, às vezes faço uma luta, mas eu não me arrisco a sair na mão com um homem, eu não arrisco, né, ninguém, nem entre homens, a gente sabe que os combates mesmo, eles duram, né, segundos, mesmo sem arma, eles duram pouquíssimo, né, então assim, a gente não vai tentar entrar em luta corporal, e a arma é o único meio da gente igualar forças, é o único meio. É o único meio, assim, eu digo, eu já fui um pouco negligente nesse ponto de vista, assim, sabe? Porque às vezes você pensa assim, eu sei, eu tenho um mínimo de consciência de luta, seja do que for, mas assim, na hora que você pega o desprevenido e você, mesmo pegando um homem mais ou menos da sua estatura, não dá para medir força, né? A estrutura masculina geneticamente é muito maior, muito mais forte, né? Então a arma continua sendo a nossa melhor opção. Concordo totalmente, né? E também por ela ser uma opção capaz de defender a nossa vida tão importante, né? A gente tem que treinar muito para poder usar, porque uma coisa, né, treinar lá no ambiente, tudo calminho, silencioso, pum, pum, tirinho lá, bem devagarzinho, né? Parado. Outra coisa é saca o tiro pegando e tu não sabe nem para que lado corre. Então é importante, para tu chegar nesse nível de estresse, toda a parte calma, tranquila, tem que estar muito massificada na nossa cabeça, né, Ju? Tu treinas muito sob estresse, né? Muito, muito. É o que eu falo, lógico, as meninas, quando a gente passa no nosso treinamento, tem que começar ali do básico mesmo, né, do zero, como a gente disse, muito bem fundamentado, mas a gente também não pode criar aquela ilusão. Num curso intermediário, já tem que ser inserido níveis de dificuldade que vão aproximando um pouco da realidade. E é o que eu digo, mesmo que eu treinar sob o maior estresse do mundo, eu nunca vou conseguir chegar igual, porque nunca vai ter alguém atirando contra mim no meu treino. Né? Lógico, no Airsoft a gente consegue treinar, né? Isso é bom, no jogo, é bom para estratégia, enfim, mas não é uma arma de fogo. Então, assim, não é. Você sabe que no máximo não vai te machucar, não vai te machucar. Exatamente. Então, assim, eu posso estar o mais pilhada possível, é o que eu gosto, é o que eu treino. Quando eu vou no Bélico, eles têm uma pista de efeitos especiais muito legal, que eu faço questão de sempre mostrar, né, aquela coisa, é baixa luminosidade, é fumaça, é giroflex, é uma sirene altíssima que você não consegue enxergar nada, é um tiro bem instintivo, que a gente chama, né, é o tiro que você não vai usar, ali você não vai usar os fundamentos, né, você vai estar tão doutrinada nos fundamentos, na hora que você faz a sua empunhadura, a sua visada, você na verdade, que nem existe, né, na hora que você já vai empunhar a sua arma, vai sacar e vai mirar no seu alvo, ele já vai ter que estar ali, mais ou menos, no peito do cara, que é onde você tanto treinou. Então, porque na hora do tiro instintivo, é isso, né, a gente treina ali o básico, para quando chegar nessa hora do vamos ver, a gente já ser automático, né, a gente já tá com o movimento mecanizado, que a gente chama. Então, precisa, né, esse estresse que eu digo é o que eu amo, né, eu amo treinar, amo, então assim, a gente revisita sempre, né, eu revisito tanto a parte, o básico,
né, de fazer essa mecanização, treino a seco, que também é muito importante para quem já é atirador. A gente, né, tem algumas armas que a gente chama de blue gun, né, eu tenho uma pink gun que eu uso para o treinamento das meninas, mas justamente para a gente treinar o saque, treinar como manusear a arma. Lógico, a gente usa a nossa própria arma também para treinar a seco, então tudo isso é muito importante, e isso faz a gente um atirador melhor, mas nunca um atirador excelente, porque o treino nunca vai ser suficiente. Sempre vai ter uma situação que você for passar, ela vai ser inédita. Por mais que você tiver premeditado, assim, nossa, se acontecer isso, eu vou fazer isso, isso, isso. Nunca vai acontecer do jeito que a gente imaginou. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Embora, né, Ju, a gente sempre tenha que fazer o trabalho mental de qual é a situação que pode acontecer. Entrei no carro, tô com a minha arma onde? Se pessoa chegar do lado tal, como é que vou reagir? Cheguei no restaurante, vou ficar de costas para a porta? Sou a única armada do grupo? Como é que eu vou me comportar? Todos esses treinamentos mentais que a gente vai fazendo, né? A pessoa é meio de louco até às vezes, né? Eu acho que a pessoa fica assim, ela fica pensando um monte de historinha na cabecinha dela, e aí às vezes as pessoas se perguntam, o que tu tá pensando? Não, tô pensando se vier daqui, vier dali, e quem não é do mundo do tiro, né? Quem não é do mundo da segurança pública... Acha que é paranoia. Acho que é paranoia. Nossa, a pessoa tá sempre pronta pra guerra, né? Mas é aquela frase, né? Se tu quer a paz, te prepare para a guerra, né? E por isso é importante de famílias treinarem, né? Isso que é a importância. Porque, assim, às vezes, não adianta você estar 100% treinado, né? Por isso que a gente incentiva, por mais que eu observo cada vez mais, assim, eu sempre peço para as meninas se apresentarem, né? Me dizerem se já tem alguma experiência ou não com arma, por que tá ali. E é muito legal ver que muitas mulheres, porque meu marido é atirador, eu tenho arma em casa e eu não sei nada. Então, assim, isso é muito preocupante, porque elas já têm essa ferramenta em casa, já tem ela ali acessível. Se eventualmente o marido não tiver, e se eventualmente o marido foi ferido, o que ela vai fazer? Ela tem a oportunidade ali de fazer alguma coisa, e a falta de treinamento, a falta de interesse. Então, assim, por mais que a pessoa não goste, não precisa amar o mundo da arma de fogo, não precisa ser, né, um alucinado, igual que a gente que vê a coisa ali, quer falar sobre arma o dia inteiro. Não precisa ser isso. É o mínimo, é conhecer o mínimo. Se for necessário, como que eu vou agir, né? Não é uma questão de gostar, eu até digo também, não é uma questão política, hoje em dia tá muito chato, porque as pessoas acham que é puramente uma questão política, né? E não é questão do seu direito à vida, é a sua liberdade, a liberdade de você... É lá na Constituição Federal, todo mundo tem o direito à vida, não claro que... Né, desarmaram o povo para que, em preparação de um Estado totalitário. Né? Quando a gente compreende a história, a gente compreende que toda ditadura veio antes o desarmamento civil. Só a gente olhar Cuba e ver o que está acontecendo. As pessoas estão indo na cara e na coragem lutar pela liberdade delas. E é o bem mais precioso que nós temos, a nossa liberdade. Nós ainda somos um país livre, mas nós podemos não ser. E hoje, no dia de hoje, nós já temos um progresso maior no número de atiradores, no número de clubes de tiros, desde a flexibilização da arma de fogo e de pessoas como tu, como eu, parlamentares, o governo federal. A gente tem aí, com essas pessoas que vieram trazendo essa pauta, a importância dela e até as dificuldades para aprovar legislações mais flexíveis ao armamento civil, o despertar das pessoas para esse tema. Por que estão travando tanto? Por que não querem que as pessoas se armem? Esse desarmamento serviu para quem? Para armar bandido? Rio de Janeiro, 60 mil armas apreendidas, somente 11 armas eram legais. 0,002%. O resto tudo era arma que não era legal. Não, e é o que você fala, assim, até tem uma questão, assim, bem lógica, né? Assim, a gente vê roubos, furtos, enfim, mas a gente usa o roubo pela questão da violência, né? E pelo emprego da arma de fogo. Por que o cara não vai direto na fonte? Por que ele não vai direto na biqueira? Lá tem um monte de arma, de droga. Eles não vão por quê? Porque ali estão armados até os dentes. Então, por onde que eles vão? Pelo caminho mais frágil. Então, assim, é muito óbvio, né? Muito óbvio. É o que a gente fala. O criminoso, ele não quer combate. A gente fala, às vezes, já ouvi não só um relato, vários, de pessoas, até de uma mulher falando que o marido tinha arma em casa, ela sabia o mínimo, e ela estava sozinha em casa com as 2 crianças quando entraram na casa dela. Ela sabia onde estava o revólver do marido, deu um tiro a ermo pela janela, deu um tiro para cima. Pergunta se os caras continuaram.
Fugiram, porque eles não querem confronto. Então, assim, o mínimo que você souber, o mínimo que você fizer, já é o suficiente para você afastar qualquer perigo que possa acontecer. Então, assim, é o mínimo, né? É o mínimo, é o que a gente diz que você não precisa gostar, você precisa basicamente conhecer e estar preparado para, né? A gente espera que não aconteça, mas é aquela coisa, né? Melhor ter e não precisar do que precisar. Exatamente. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas por que tu anda com tanto? Eu ando com 1 ou 2 carregadores reserva, né? Mas tu acha que tu vai precisar num confronto de tantos? Não sei, na dúvida carrego. Se puder carregar 5, tô carregando 5. Carrega 5, exatamente. Quero ter, se eu voltar com todos eles depois do confronto, tá ótimo. Eu não quero acabar com a arma aberta e não saber onde correr. Exatamente, exatamente. O Guilherme Moro, ele é meu canga na polícia. Desde sempre nós trabalhamos juntos, ele é dupla. E ele, quando eu entrei na Polícia Penal, ele já tinha sido policial militar. Então, muito do que do que eu aprendi, né, do que eu despertei, do que eu fui compreendendo, foi através dele. E ele, essa questão mental de entramos no carro, como é que vamos fazer, ele sempre trabalhou muito comigo isso. E uma das coisas que ele sempre falava para mim, quando a gente estava apaisando, né, não quando a gente estava em trabalho, quando a gente estava apaisando e fazendo algum deslocamento civil, ele sempre dizia, Mari, provavelmente se acontecer tal coisa comigo, eles vão ir em ti primeiro, eles vão em mim. Quem vai ter que nos defender é tu. Eu disse, mas por que, meu Deus? Por que ele fica falando dele? Porque a mulher é o alvo que não é mais, é o alvo mais vulnerável. Eles não vão achar que tu tá armado, eles vão em mim, eles vão me revistar, eles vão. Se eu trocar o tiro, eles vão estar com os olhares para mim, tu vai ser o elemento surpresa. Como é que tu vai agir? E ele vinha trabalhando isso em mim. E ao longo do tempo, para mim, isso foi muito importante, né? Para que eu chegasse hoje, sabendo da compreensão do treinamento, da compreensão do armamento civil. Então, isso para mim foi muito importante. E antes disso, eu tinha meu pai é militar do Exército, ele é coronel, e aí, quando a gente ia viajar, ele sempre dizia, minha filha, se acontecer qualquer coisa, tu sai correndo e deixa que o pai vai resolver. Tu me espera em algum lugar escondido que depois eu vou lá. E se eu não chegar, tu fica lá até tu não ouvir mais nada. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, meu pai não, era um negócio que me aterrorizava, né? Só que depois eu fui entender por que ele falava isso. Sim, uma criança, se está acontecendo alguma coisa, ele vai trocar tiro, ele vai ter que prestar atenção no criminoso, mas não manda para longe. Hoje eu fui compreendendo, por isso que é importante da família também trocar essas ideias. Essas ideias, sem dúvida. Como é que vai reagir, como é que não vai. Hoje eu falo com o pai, né? Como é que a gente vai trabalhar, pai? Se acontecer isso, se acontecer aquilo. Como é que nós vamos, nós dois juntos, executar uma reação? Então, isso é muito importante. E eu acho que a mulher, ela tem essa vulnerabilidade mais fácil, tanto na questão urbana, quanto na questão da violência doméstica. Infelizmente, o Estado chega para fazer papel. Depois que o fato aconteceu, a polícia vai chegar. Né? Tanto que armamento civil não é política de segurança pública. Ajuda em uma sociedade menos criminosa, sim. Se nós tivermos uma sociedade mais armada, nós vamos ter uma sociedade mais livre e mais segura. O criminoso que vai entrar num restaurante para assaltar, não tendo certeza que as pessoas estão armadas ou não, vai pensar 2 vezes. Hoje, eles têm certeza que ninguém está armado. Tanto que quando alguém reage, eles normalmente se dão mal. E a mulher, ela tem, então, essa questão de ser mais vulnerável em relação ao homem. E ainda tem, né, Ju, que para mim é uma coisa que a gente, desde que descobre mulher, carrega conosco, que é a questão do estupro, né? De que a gente pode ser estuprada no meio de uma ação criminosa. E isso, por mais que a gente sobreviva, não é parte da nossa vida que se vai. Então, a arma nesse contexto, violência doméstica, violência urbana, mais a questão do estupro, qual é a diferença que ela faz para a mulher? Olha, é o que você disse, assim, o principal, isso é o que a gente acaba mais discutindo, né? Eu sinto que nos cursos, quando toca nesses assuntos, assim, mais delicados, o estupro é o campeão do medo, né? É o pavor, é aquela coisa assim, o pior que pode acontecer comigo, né? Até teve uma aluna que falou assim, se eu morrer, eu morri, mas se eu for estuprada, eu vou estar morrendo em vida, né? E é bem isso mesmo. E a violência doméstica é o que a gente vê, né? Eu vi, assim, nesse último ano aí que o pessoal esteve mais em casa, né? A violência doméstica disparou, sem dúvidas, né? E aí é o que eu digo, a frase que eu disse para você no começo da live. Eu trabalho com a medida protetiva no papel,
né? Eu vejo todos os dias mulheres se sentindo ameaçadas, acuadas por ex-companheiros ou por companheiros que elas estão se separando naquele momento, que usam, né, da ameaça, às vezes acabam até ameaçando por terceiros, né? Coloca ali alguém para ficar seguindo, que acontece demais, mensagens, mulher que sabe que o cara sabe onde ela mora, mas é assim, ao mesmo tempo a gente vê um monte de descumprimento, né? Porque é caso de pedido de prisão preventiva, no caso, né, de descumprimento de medida protetiva. E assim, é o que essas mulheres, elas não têm o mínimo acesso à arma de fogo. Elas não conseguem, não enxergam na arma de fogo uma ferramenta que pode afastá-la. Com certeza, qualquer um desses homens que as ameaçam, eles sabem, eles conviveram com elas, eles sabem que elas não estão prontas para reagir, né? E é o que a gente fala, uma faca resolve, alguma coisa, resolve, mas assim, a faca, você vai precisar usá-la de uma forma muito próxima, né? A vantagem de uma arma de fogo, por exemplo, ela nos dá a distância, né? Lógico, desde que a gente esteja devidamente treinado, que a gente tenha aquele olhar crítico. E uma mulher que já está se sentindo ameaçada, que eventualmente sofre ou sofreu uma violência doméstica, ela pode enxergar na arma de fogo, né? Ela tem que esse despertar demora. A gente sabe que isso demora, até porque uma pessoa que sofre violência doméstica, a gente sabe que o percentual de denúncia, o percentual de procura de ajuda é muito pequeno ainda, né? Elas sofrem, às vezes a situação tem que chegar muito ao extremo para elas irem atrás e muitas vezes até depois voltarem atrás daquele pedido, né? Ou porque reataram, ou porque, enfim, né? Cada um sabe o que faz da vida. Só que a gente é nítido que elas não enxergam uma ferramenta. E quando a gente vê casos de feminicídio, a gente vê casos, né, de lesão corporal, às vezes não chegou ainda, a vítima não chegou a óbito, mas foi espancada, enfim, tem a medida. Tem uma folha de papel que ameaça a pessoa, o agressor, a ir para a prisão. Mas um cara que está ameaçando, que está perseguindo, que já bateu, que já sufocou, que já, né, no caso, esganou, vamos usar o termo técnico, ele não vai pensar. A prisão, uma possível prisão, não vai segurar, não vai inibir a ação dele. E depois que essa ação já estiver concretizada, legal, você vai para a prisão. Tá, mas a vítima morreu. Custou uma vida. Então, assim, a gente vê ainda que, legal, são pouquíssimos casos, é porque o cara não quer fazer. A medida protetiva, ela vai funcionar porque ele não quer fazer. Porque se ele quiser, isso não vai impedir. É o tanto de casos que a gente vê de repercussão. Não vai impedir. Então, isso eu tenho, assim, cada dia que passa, que eu trabalho com isso, eu tenho mais certeza do meu propósito no mundo do tiro, nas minhas instruções, na minha, assim, o meu mundo ideal seria conseguir acessar essas pessoas que chegam ali no cartório pedindo, né, essas medidas protetivas, que chegam na delegacia pedindo, ainda é muito distante, mas é o que eu falo, com a difusão dessa informação, a gente consegue, talvez, ali chegar nesses pontos mais críticos, que ainda custam muitas vidas. Exatamente, e eu trabalho com o lado, né, do agressor, do criminoso, daquele que tirou a vítima da mulher, e a gente está falando da questão da mulher, tem algumas pessoas perguntando, porque a Ju trabalha com esse público especificamente num projeto que ela está fazendo de defesa para as mulheres, e porque nós precisamos olhar para este público. Toda a sociedade tem que despertar para o armamento civil, mas as mulheres mais ainda, porque a elas foi tirado mais ainda, né, o direito de defesa, a compreensão de quanto isso é importante para a sua vida, e a gente está resgatando isso ao longo dos últimos anos, né, trazendo as mulheres para esse mundo do tiro, que muitas vezes foi olhado só como mundo de homens. A própria segurança pública muitas vezes olhava, não, a segurança pública para mulher, e as coisas estão mudando. Isso não significa sobre feminismo, vitimismo, nada. Nós temos que olhar para a realidade, tratar as pessoas com as diferenças e com as importâncias que elas têm. Então, um olhar diferente não tem nada a ver
com bandeira ideológica, com política. Isso que a gente tem que deixar bem claro, que algumas pessoas acabam achando que está fazendo diferença é porque está com aquelas políticas, não tem nada a ver com isso. Para a gente conseguir olhar um público-alvo, nós precisamos olhar as necessidades, as carências e como trazer esse público para o mundo do armamento, que é tão importante e que vai salvar vidas lá na frente, né? Até porque olhar um público-alvo, nós precisamos e como trazer esse público para o mundo do armamento, que é tão importante e que vai salvar vidas lá na frente. Acho que caiu a internet. Voltou. Não caiu a internet, não. Caiu a página aqui que eu estava acompanhando os comentários. Tá. E aí, então, por isso que a gente está trabalhando, falando muito da mulher, mas isso serve para todo mundo, né? Serve para homem, para mulher, a questão da defesa, da liberdade, do armamento, de defender a sua família, até porque, né, junto com o desarmamento, tiraram aquele instinto de liberdade, de defesa e proteção dos próprios homens, né? E dos homens, que eu digo homens e mulheres, as pessoas elas têm ficado cada vez mais apáticas quando elas veem alguma situação, né, de alguma pessoa precisando de ajuda, da própria família, não vou terceirizar para o Estado que vai vir aqui salvar minha família. Na calada da noite, no escuro da tua casa, ninguém vai salvar a tua família, só tu e a tua arma. Né? E aí a gente quer trabalhar a questão da mulher também pela essa questão família. Quanto mais pessoas dentro daquele grupo familiar estiverem preparados, mais fácil vai ser o confronto e mais chances de sair vivo, né? Eu só quero dar antes um beijinho no engenheiro Calixto, que está aqui conosco, o Wagner Galardão, que está aqui com a gente, terceirização da defesa. É isso aí. O Fábio Figueira está aqui comigo, a Aline botou Cis, deve ser. Minha Cis, ela é fotógrafa pericial também, acompanha de perto aí as coisas mais trashes, né? Assim, ela acaba pegando uns locais aí bem complicados na perícia aí, mas é meu amor. A Thaís Vander botou isso aí junto, trabalhei na área e vi muitos casos assim, de descumprimento e finais lamentáveis. A Gabriela pediu para ir a bélico comigo. Gabi, vamos combinar sim. Vamos lá, meninas. Gabi, vê se não consegue te organizar para dia 31 fazer o curso com a Ju, vai ser sensacional. O Chitão Moto Oficial botou show, minha mãe passou por isso e teve medo de denunciar. Mais uma vez, importante, acontece muito, trabalhar. A Vanessa, que live maravilhosa. Aqui eu queria mandar para... Teve uma menina, a Verinha está aqui com a gente, que colocou que o sonho dela era ser policial. Eu não estou achando aqui. Eu queria dizer para ela que não é sonho, que ela pode tornar realidade. Basta a gente sonhar que a gente consegue. O Cícero botou ainda bem as lives no Instagram. Sim, destravamos. É isso aí. O Cassiano, Mariano, boa noite. E a Daniele Vargas. Boa noite, Mari. Dani, muito obrigada, que ela está sempre também nos acompanhando. Que legal. O Paulo Chuchu, ele é vereador aqui em São Bernardo, né? Um querido, trabalhou com o Eduardo Bolsonaro, um trabalho também impecável. Ele acabou de falar aqui que a esposa dele vai estar presente no meu curso com a Jaque, vai ser um prazer, espero ver você lá também, para a gente tirar uma foto, porque é difícil de conciliar a agenda, mas nesse dia lá no Assault vai conseguir, é importante a gente, né, ter esse apoio político, é muito bom, né? Muito bom, assim, o Chuchu esteve... As leis mudam por lá, né? Nós fazemos a mudança da visão, desmistificamos a arma de fogo, mostramos para as pessoas a importância, mas se não tivermos parlamentares que estejam trabalhando sobre... em congruência com os nossos pensamentos, com a liberdade do povo, né, com a defesa da vida, nós não vamos mudar a realidade. A gente tem que ter isso bem claro na nossa vida. Por isso que a gente fala tanto em parlamentares que, de fato, sejam armamentistas. Porque ser armamentista é olhar para a liberdade do povo e para o direito à vida individual do cidadão. É isso mesmo, uma querida, as meninas aqui, a Josi fez curso comigo, uma querida, uma seguidora das antigas, ela vinha para São Paulo para fazer curso comigo, aí abortou a missão porque eu fui até o Novo Hamburgo. Aqui também, a Ana Paula fez o curso comigo em Maringá,
A Lê também fez aqui, uma querida, um super beijo, obrigada. As meninas, graças a Deus, amaram o curso, foi muito bom. E assim, é isso que eu falo, né? É legal porque a gente cria, né, nesses cursos femininos, a gente cria essa proximidade, então é super legal depois a gente trocar essa experiência, a gente continua conversando, né, nos grupos de WhatsApp, seja no Instagram, e a gente ter essa abertura para a gente continuar conversando, né? O curso é só o nosso primeiro contato, e é isso que eu falo, assim, para mim é gratificante. Eu volto de cada curso com o coração cheio de alegria aí, com amigas, né? Porque a gente fica ali naquele clube da Luluzinha falando sobre defesa, que é uma coisa mais forte do que a gente debater sobre a nossa defesa. Então eu volto realizada, eu só tenho a agradecer. Eu também, eu adoro, é um ambiente maravilhoso, né? Quem ainda não conhece o ambiente do tiro vai se surpreender positivamente, né? Eu também comecei a conhecer o ambiente do tiro depois que eu entrei na segurança pública, né? Eu sempre conhecia muito o ambiente do Exército, que é onde meu pai viveu a vida inteira, depois entrei na polícia, mas são ambientes completamente diferentes e tem que se complementar, né? A segurança pública e o armamento civil tem que andar juntos. Nós ainda temos uma barreira, né? Infelizmente, nós temos muito da segurança pública ainda desarmamentista, pelo mesmo problema que a gente tem com a sociedade que é desarmamentista, né? A incompreensão de que nós teremos uma sociedade mais livre, com menos criminalidade, quando todo mundo tiver tecnicamente preparado. E a gente não fala, né, Ju, em Feira das Armas, né? As pessoas acham que assim, que é Feira da Arma. Vamos agora passar pela arma e escolher qual que a gente vai comprar. Existe todo um processo para se ter, né, a arma de fogo, é um processo sério, rigoroso. Sim. O próprio esporte, né, o tiro esportivo, ele é fiscalizado pelo Exército. Aliás, é o único esporte fiscalizado pelo Exército. Então, nós estamos falando de pessoas que estão comprometidas com a sua vida e com a vida dos outros, né? Então, eu queria que, a gente tem mais 6 minutos de live, para a gente encerrar, que falasse sobre isso. E eu quero mandar um beijinho para a Márcia Chemali, que está nos olhando. E a Gabriela, ela mandou uma mensagem no inbox, perguntando se ela disse que ela é muito medrosa. Ela disse, eu sou muito medrosa. Isso impede de que eu entre para o mundo do tiro? Então, também já vou deixar essa pergunta para ti. Tá, então eu vou começar por ela. De forma alguma, Gabi, a gente, assim, para mim, eu fico realizada quando eu chego aquela aluna para mim e fala justamente isso, eu tenho pavor. Porque ela que vai chegar no final do curso e vai falar para mim, eu amei. Quando é o próximo? Essa é a minha maior satisfação. Eu já tive 2 cursos aí que eu tive no Bélico. Teve uma aluna que ela tremia, mas ela tremia assim que quem estava de longe via ela tremendo, de tão nervosa que ela estava. Era justamente a Jennifer. Ela que foi com a filhinha. E ela, no depoimento depois, no final do curso, ela virou para mim e ela falou: eu me senti poderosa, eu me senti forte. E assim, é isso, né? O tiro é isso, é mostrar para a mulher que a gente se sente tão frágil, tão vulnerável, né, na maior parte do tempo, e mostrar para elas que existe uma forma delas se sentirem, né, à vontade e sentirem que elas têm uma chance de reação, de que se elas forem abordadas ali não vai ser o fim, existe uma forma, existe um caminho para que elas consigam se defender, né, porque a gente sabe, o nosso efetivo de policiais, infelizmente, ainda é muito reduzido, um trabalho desvalorizado que deveria ser um dos mais valorizados, então, assim, experimentem, né? Eu faço questão de recebê-las no curso básico, se você quiser ir, eu faço todo esse trabalho, né, para vocês se sentirem à vontade, né? Então é o acolhimento que eu digo, o curso de tiro é isso, voltado para mulheres. É isso. O que tem de diferente? A gente não vai... O beabá é o mesmo para usar uma arma de fogo, seja homem, seja mulher. Mas esse primeiro contato, né? Essa parte teórica que a gente tem, esse bate-papo inicial é justamente para isso, para que vocês se sintam à vontade e que vocês se apaixonem, que vocês desmistifiquem tudo isso. E agora, partindo para outra pergunta, que assim, eu vou ter que passar bem por cima, tá? Bem por cima. Bem por cima. Então, assim, gente, infelizmente, a gente ainda não tem, como a gente gostaria, ir no mercado e ali, vou comprar minha arma, vou comprar minha munição, pronto, vou colocar na minha casa e acabou. Existe todo um procedimento, você pode pedir tanto junto ao Exército,
como pela Polícia Federal. Existem 2 caminhos aí para você ter a posse ou o porte, no caso, é só pela Polícia Federal. A maior parte das pessoas acaba indo, né, optando por tirar o CR, pela quantidade de armas que pode ter, por não ter que ficar pedindo sempre a concessão, a guia de tráfico para ir treinar. Então, a pessoa pode treinar todo dia se ela quiser, enquanto que pela Polícia Federal a pessoa tem um limite de uma vez por mês para estar pedindo. Então, o que é o CR? Tirem o CR, é o seu certificado de registro para você se tornar um CAC, um caçador, atirador, colecionador. Você tem que juntar atestado psicológico, você tem que fazer uma provinha escrita de que você sabe o mínimo sobre a parte teórica de armamento e tiro, e você tem que fazer uma prova prática, que os clubes eles já fazem tudo isso para vocês. O Bélico, por exemplo, tem toda uma assessoria, né? Você pode tirar o seu CR lá com eles, e aí depois, uma vez que você tira o seu CR, que é como se fosse a sua habilitação, né? É o processo de habilitação. Você faz o exame psicológico, parte teórica e parte prática, você ganha lá a sua carteirinha. Depois disso, você já pode ter uma arma? Não, você vai ter que fazer todo um procedimento para tirar o seu CRAF, que é o documento da arma, né? Então, são processos distintos, são processos que em cada estado demoram um tempo diferente, né? Depende da região militar, por exemplo, né, no caso do CR. Então, assim, na Polícia Federal acaba sendo um pouco mais rápido, mas, como eu disse, é um pouco mais limitado. Mas, assim, é só vocês darem entrada no clube de confiança. Claro, tem que escolher muito bem, porque é um valor que você vai estar investindo, né? E você pode comprar sua arma de fogo, tem armas aí para todos os gostos e bolsos. Antes de comprarem a sua arma, testem. Vão nos clubes, o Bélico, por exemplo, tem algumas armas para vocês degustarem. Então, antes de fazer o investimento, experimentem, tenha certeza, né, da arma que vocês vão usar, porque, como a gente diz, para mim, empunhadura, uma arma pode ser maravilhosa, para a sua é diferente. Exatamente. Então, testem, invistam, divirtam-se, né, levem a família, porque definitivamente o tiro é tiroterapia, vocês vão sair mais leves, mais felizes, e eu já alerto, pólvora vicia. Vicia. É viciante, é verdade. Além de ser desafiador cada vez mais, tu querer ser melhor naquilo, porque tu começa a compreender que aquilo ali tu vai salvar a tua vida e a vida dos outros. Então, tu cada vez quer ser melhor. A pólvora é viciante, o saco é viciante, o mundo do tiro é viciante. E ele é um mundo maravilhoso, onde as pessoas vão se tornando famílias, onde tu encontra pessoas do bem, um ambiente que tu te sente confortável. Tem que viver para conseguir ir lá e falar para os amigos que nos mentiram sobre a arma de fogo, e agora a gente está vindo aqui para trazer a verdade, né? É o nosso trabalho desmistificar, trazer a verdade, despertar as pessoas para esse mundo tão importante. Eu sou encantada e tenho certeza que a gente vai... Uma pessoa que a gente ganhe, a gente multiplica por 4, porque é uma família, e cada vez mais a nossa sociedade vai estar mais segura, com as famílias mais felizes, mais protegidas, e a criminalidade perdendo espaço sempre. Até teve aqui, eu quero mandar um abraço, o Ribeiro botou parabéns pela live, mulheres devem treinar e aprender, quando vocês mulheres tiverem o primeiro contato, nunca mais vão deixar de atirar, porque lugar de mulher é onde ela estiver, exatamente. Mandar um beijo para o Emílio, que está sempre comigo, dos Bastidores de Brasília, em que eu faço live toda segunda-feira com ele. A Thaís perguntou assim, ó, ser atirador esportivo necessariamente tem que ser competidor? Não, né, Ju? Até eu quero, antes de tu falar sobre isso, que vai ter que ser a nossa saideira, eu quero falar que vai ter na Bélico, dia 28 de agosto, o Pista Quente, que eu não competi ainda, né? Eu estou iniciando no mundo da competição também, 8 anos já treinando e usando arma de fogo. E aí o Felipe, né, que é o meu amigo, ele é um incentivador para que eu vá para o mundo dos atiradores, da competição. E ele está promovendo esse curso que é o Pista Quente. Então, eles são atiradores, aqueles que são acostumados a competir, quem nunca competiu como eu, que se unem para viver esse ambiente familiar. E no último sábado, a gente teve uma das etapas, e um delegado da Polícia Federal foi lá também, participar, e levou as 2 filhas, coisa mais querida, as guriazinhas tinham uns 10 anos, com abafador, óculos, assim, ó, algo que deixa os nossos corações cheios de esperança, cheios de felicidade, né, vendo que a gente está no caminho certo, que a gente está junto com os nossos, junto com os iguais, pessoas que pensam como a gente, né, Ju? É isso aí, a questão,
os campeonatos, né, são legais porque, assim, estimulam a gente a treinar cada vez mais, né, o IPSC, que é uma modalidade, né, de tiro esportivo, é excelente, mas assim, você se tornar CAC não significa que você vai se tornar um competidor, você é um atirador esportivo, então você pratica o tiro por esporte, lógico, para sua defesa também, para a defesa da sua residência e tudo mais, mas não necessariamente. Então, tirem, façam a documentação, depois, se vocês despertarem o interesse aí, no bélico tem algumas pistas mesmo, né? Tem ali, dá para você montar pistas diferentes, é bem legal para você estimular justamente essa questão da reação, de você ter algumas situações diferentes, fazer algumas simulações. Então, é muito legal. O tiro esportivo é uma delícia, né? É uma delícia você tá envolvida na competição. Infelizmente, não vou conseguir estar em agosto, né? Já vou estar indo agora, mas a gente vai calhar alguma data que eu vou estar aí, respondendo até uma pergunta aqui, a Grazi aqui falando que ficou com vontade de praticar só porque a gente falou. E o Luiz aqui me perguntando sobre o curso. Então, assim, meus cursos, por enquanto, são voltados para as mulheres, né? Mas o Bélico tem vários cursos, né? Não sei se você é de Novo Hamburgo ou região. Então, assim, lá eles têm vários cursos com vários profissionais. Então, me perguntam, por que só para mulher, né? Eu tenho bastante seguidor, muitos queridos que, né, praticam e falam, você não vai fazer curso misto? Então, assim, provavelmente eu vou estar em alguns cursos, por exemplo, aqui próximo da minha cidade, mas por enquanto eu preciso continuar na minha missão, né, de trazer a mulherada por esse caminho. A gente ainda tem poucos cursos femininos, então eu vou continuar por um tempo aí nessa jornada. Vou agora para Botucatu também, então não sei para quem é de São Paulo, dia 21 de agosto, vou estar em Botucatu, vou também dar um curso só para mulheres. Então eu vou jogar aí a minha agenda no Instagram depois, quem quiser, tiver interesse. E as meninas que são aí de perto da Mari, esse final de semana eu tô chegando no Bélico, então mesmo se vocês não puderem fazer os cursos, entre em contato com eles, que às vezes a gente está fazendo algumas turmas meio exclusivas, porque às vezes a gente sabe que tem compromisso e a pessoa não pode, então a gente está tentando encaixar aí para todo mundo ficar feliz, e eu também poder conhecer todo mundo, então quem puder ir lá também, só quiser me dar um beijo, quiser conhecer a estrutura do Bélico também, vai ser um prazer conversar aí com vocês. E se não conseguir se encaixar para fazer no dia 31, com certeza a Ju vai vir outras vezes na Bélico, então vou acompanhando tanto a Bélico quanto a Ju nas redes sociais, porque eu tenho certeza que quem fizer o curso da Ju vai despertar para um mundo maravilhoso, encantador. Eu, com certeza, farei esse curso, né? Se não conseguir fazer agora, farei da próxima vez, e nós vamos ainda estar juntos nessa caminhada maravilhosa que é do mundo do tiro, da liberdade, do armamento civil. Ju, quero te agradecer muito pela live de hoje, bombou, eu não estou conseguindo dar conta dos comentários, nós vamos ter que fazer, com certeza, mais lives para poder falar com o pessoal, assim, ó, o pessoal está encantado com as informações, está adorando, e é isso que a gente tem que trazer para as pessoas, né? Essa curiosidade, essa naturalidade, né? Olhar para o armamento, para as pessoas que são atiradoras, ver que são gente como a gente, e não aquela figura do atirador que os filmes colocaram na cabeça das pessoas, aquele psicopata que ficava lustrando a arma, esperando para atirar em alguém, aquele ser violento, louco, né? Não, a gente é pessoa normal, somos gente como a gente, que esperemos defender uns aos outros e principalmente o nosso bem mais precioso, que é a nossa vida. Então, eu só quero mandar, antes de abrir para te fazeres as considerações finais e te despedir, quero mandar um beijo para o Robson, para o Eugênio, para o Marlon, para a Cristiane, para o De Stefano, para a Bárbara Tainá, que está aqui com a gente, para a Gabriela, para o Ronaldo, para a Mirna, para Amanda também, Caruaru, ela está nos assistindo, para Cláudia Maldonado, para o Rodrigo, para o Bruce, para Samar Velho da Silveira, para o Samar Velho da Silveira, para o Wagner, para o Felipe, para o Marco Aurélio e para todos que estavam nos assistindo, pessoal, muito obrigada. Ju, é contigo. Gente, eu quero agradecer imensamente. Para mim é sempre um prazer poder falar sobre o mundo do tiro, falar sobre a minha experiência, sobre a minha vontade de trazer cada vez mais a mulherada para esse universo. Mário, eu tenho que te agradecer muito. O seu trabalho também é incrível, incrível. Espero que a gente possa conversar sobre isso mais vezes. A gente vê aí pela interação da galera que a gente precisa mesmo tocar nesse assunto. A gente precisa cutucar a ferida aí da galera que é contra o armamento, a gente precisa trazer com mais naturalidade. Eu aqui sou
não sou policial, né? É até engraçado porque a maioria das pessoas associam armas a estar só na mão de policiais. A gente precisa quebrar isso, e precisa demonstrar que cada um precisa também não terceirizar a segurança. Então, me coloco à disposição para todo mundo que quiser conversar comigo, tiver dúvidas, me chamem no direct, para mim vai ser um prazer responder vocês. Respondendo aqui uma pergunta, eu sou de São Paulo, né? Sou de São Bernardo do Campo, mas estou indo aí, estou passeando aí pelo Brasil, especialmente para a região sul, dando os meus cursos para as meninas, então vou colocar aqui minha agenda para vocês. Venham, né? Vai ser um prazer recebê-las. E se não puderem ir no meu curso, procurem curso na cidade de vocês. Vão atrás. Eu garanto que vocês vão se apaixonar, porque o mundo do tiro é sensacional. Além de você fazer amizade, né, de trazer amizades muito boas, a gente consegue fazer a nossa terapia, a gente sai relaxado e, além de tudo, a gente está treinando para nós e para as pessoas que a gente ama. Isso é o mais importante. Exatamente. Ju, foi um prazer. Beijo, pessoal. Até a próxima. Lembrem de compartilhar. A live vai ficar salva no meu Instagram. Então, podem compartilhar para que as pessoas que não puderam ver assistam e sigam a Juliana, Ju Trovão, nas redes sociais. E me sigam também, @policial Miranda Lescano, para que a gente possa trocar informação e aumentar essa rede do bem. Lembrem, quando a presa está armada, o predador morre de fome. Um grande beijo, pessoal. Beijão, gente. Boa noite.